Eu vou perder uma parte do vídeo nesta outra linha, mas não tem problema. Os conluios estatais, eles se formam quando é tirada a opção é tirada das pessoas de manter o seu livre-arbítrio. Muito bem, se eles querem oferecer uma psicóloga na escola que o meu filho frequentou, particular, também tinha uma psicóloga e era inclusa, e eles eram trabalhados por aquela psicóloga. Mas lá dentro, a partir do momento que eu disser opcional, não quero, vale a lei da mãe, não vale a lei do Estado, não vale a lei da escola. A escola está subordinada aos pais, não é os pais que estão subordinados à escola. E como aconteceu essa virada dos traseiros, vieram para as dianteiras do ser humano, e a cabeça, o pensamento, o cérebro foi parar nos traseiros, a gente se obriga a ter atitudes inusitadas, como algumas atitudes que nós temos demonstrado, e, com exclusividade, afastar os filhos desses conluios detratores, afastar os filhos dessa perseguição estatal, afastar os filhos dessa insanidade mental, que é a saúde do Estado, que é a saúde em detrimento da própria saúde. E com essa frase fica muito simples de entender, fica claro o que não é o que aflige a família, é o que nos distancia de qualquer proposta, de qualquer negociação, somos inegociáveis, quando o Estado se vê no desnível social de se sentir pressionado. E aí ele vem com a história, vamos pedir para eles apresentar um laudo, para ver se eles vão apresentar laudo, não vão apresentar laudo. O maior laudo de sanidade mental está aqui, ó. Está aqui o laudo de sanidade mental. Não precisamos ser aprovados ou reprovados por sociedade nenhuma. Precisamos ser aprovados ou reprovados por nós mesmos. A diferença de uma educação autônoma, de uma saúde autônoma, de uma vida autônoma, são as responsabilidades, a sua capacidade de assumir responsabilidade. Porque é muito fácil todo mês ir lá, pegar o carteiraço e passar no banco, ganhar um salário delinquência deliberada, né? Que envolve o mesmo valor que eles estão dando para os autistas, vem para casa com aqueles 1.000 e pouco no bolso, faz fofoca da vida dos outros, se implica com a vida dos outros e vive a vida para cima e para baixo fofocando, feliz com o quê? Com o que o Estado fornece, e agora eles vão fornecer muito mais, porque eles querem robotizar tudo. Até o psiquiatra vai ser um robô, até o laudo vai ser feito por um robô. Então, a intenção maioral que temos hoje do Estado é a colheita eleitoreira. E associado ao juizado de infância, tudo isso são os piores. Vai ver lá na Ilha do Marajó como que tá todas aquelas crianças, qual os tipos de política que eles aplicam na população. Veja aqui na nossa comunidade se eles correm atrás dos papais e mamães maconheiros sentados na pedra, que a única coisa que vão ensinar para os filhos é replicar isso que eles fazem. Essas pessoas, eles não estão pedindo laudo de sanidade mental, laudo de toxicidade, mas aí eu pedi o laudo de toxicidade das professoras, do pessoal do Ministério Público, do pessoal da Delegacia da Criança. Aí eles se empoderaram e vieram com a história de a gente apresentar um laudo
sobre a nossa sanidade mental. A nossa sanidade mental é num nível tão superior ao de vocês que somos capazes de pedir o laudo de vocês, principalmente o toxicológico, porque devem ter fumado no mínimo 50 baseado, quando decidiram, junto com o conluio político, mandar essa porqueria aqui para minha casa, de processo sumaríssimo, enquanto que o que tinha sobre meus filhos e sobre mim era uma avalanche de problemas, que eu tive que ter autonomia para controlar. E a autonomia está aqui no poder que as redes têm, porque as redes têm poder, e por isso que o conluio comunista do Brasil insiste em controlar las. Esse é o foco deles. Quanto mais controle fizer nas redes, para que as verdades não venham à tona, aí é fácil, só lá na TV dizer o seguinte: a mãe é delinquente, o pai é delinquente, o Estado roubou as crianças. Legalmente. Aí depois o que eles fazem, o que o Estado vai fazer com a criança, é o mesmo comércio que o Estado faz com a saúde, com a educação nas escolas, para o Estado politiqueiro barato, e que o juizado assina o cheque. Esse é o tipo de justiça que nós queremos em Santa Catarina? Não, I am not. Eu não vou querer isso daí. E por isso que estou aqui dentro das redes, aguentando a pressão de uma tonelada, porque esse Estado é pesado. Esse Estado não é leve, esse Estado é pesado. O Estado de Santa Catarina, os outros são muito mais pesados. São muito piores. Desestabilizar o pai de família e ver quanto que a mãe vai aguentar, quanto que ela está preparada, treinada para trabalhar este momento devastador que eles mesmos estão provocando com os interesses sobrenaturais, que nós vamos para o lado deles. Para o lado de quem, senhora Meg? Do Jorginho. Mas assim, Jorginho, sem trabalho, não vai ter conversa. E o trabalho é você ter, dentro do seu governo, você vai ter que ter a carteira, o quadro, a qualificação para cuidar dos diferenciados. Os diferenciados somos nós. Também somos grupos protegidos, população de bem, que precisamos ter da atenção de vocês com os nossos anseios e do respeito. Eu não sou obrigada a andar com as coisas de vocês, de aceitar tudo que vocês oferecem. Tanto que nós não aceitamos aquele transplante de medula óssea. Fizemos vocês rebolar, fizemos vocês correrem atrás de outras possibilidades. E vocês foram tão incompetentes que vocês foram dar veneno para o cara, em vez de dar as possibilidades que nós estávamos solicitando. E eu nem entrei nessa, eles dizem seara, eu vou dizer esfera, nessa esfera do assunto ainda. Aí agora vocês vieram promocionando isso para dizer que deram algum remédio para esse pai de família. Mas algum remédio foi contra o que o próprio coração e o cérebro e coração dele queriam. Ele pediu o quê? O que ele pediu? Ele pediu o tratamento, esse que a família oferece para ele. Mas aí não tinha possibilidades. Não seria melhor vocês criar esse nível de possibilidades, em vez de fazer toda essa patifaria que vocês estão fazendo contra a família? Pensando que vocês podem subir na cacunda da população, enquanto colocam bandidos num pedestal, bandidos, fofoqueiras, stalking, como diz o Mateus hoje de manhã,
Nossa, mãe, a defunta está muito famosa com o telefone fixo dela. Agora as pessoas vão procurar a casa dela para saber sobre o telefone fixo. Porque para o Matheus, o telefone fixo é a quimioterapia do sistema. Na cabecinha dele é uma coisa que ele não conheceu. Eu estou nesse nível da informação. Não é da shakezinho da empresa lá mais querida do Brasil, que faz o leitinho das crianças, já totalmente preparado para que os cérebros sejam afetados. Esses salários que eles dizem que são uma ajuda para essas pessoas que vão lá e pegam os 1.500, elas pegam os 1.500, daí elas vivem com aquilo e não se interessam por nenhuma causa, nem de si mesmo, e se tornam imbecis inúteis numa sociedade tóxica forjada pelo próprio Estado. Por isso que quando a gente precisou de qualquer ajuda para fazer o nosso piso, para fazer a calçada, para iniciar os projetos de plantar as árvores, essa ajuda não veio de mais-valia, de boa vontade, porque as pessoas acham nós muito fora do normal. Sim, nós somos diferenciados e fora do normal. Perseguidos, ostracizados pela justiça. Imagina o Ministério Público vir com essa, depois de toda essa gangue na frente da nossa casa. Não existe possibilidades de conversa mais. Não existe mais possibilidades de conversa. Como eu disse para o Renato, é aqui, ó. É no cara crachá, é a moda antiga e eles vão ter que se submeter. Pare de fazer o que eles dizem. Se eu tivesse aceitado o que eles dizem lá dentro do hospital, você não estaria aqui. Você teria batido a caçuleta, batido as botas, ido para aquela carneficina que eles depois transportam as pessoas. Todos os juristas de qualquer cidade que viabilizam o tráfico humano, viabilizam tirar criança dos pais para depois sequestrá-las. O objetivo exclusivo das instituições não é colaborar com as famílias, é tirar as crianças dos pais para sequestrá-las. E aí pessoas politiqueiras baratas, mulheres deploráveis, como essas mulheres que carregam muito ódio no coração, que gostam desses salários ofertados pelos governos. Não é o telefone fixo, é o salário fixo, né? O tal do salário fixo. Uma coisa que eu nunca gostei na minha vida foi essa história do salário fixo, desse tal do dinheiro fixo. Eu nunca gostei disso, eu sempre tive o pavor disso, porque sempre me dediquei aos negócios, a ganhar o meu próprio dinheiro, com a minha própria profissão, com o meu próprio trabalho, desde a tenra idade dos 14 anos. 13 para 14 anos, eu já praticava os meus objetivos faciais com estética, com 3 produtos, mas eu já sabia trabalhar um esfoliante e trabalhar muito bem. E ai de mim se pingasse um soro, um tônico lá no sofá novo da minha mãe que me expulsava de casa. Nesses níveis. Quando a gente entra numa esfera tão delicada como essa, que mesmo depois do promotor Aurélio me conhecer no cara crachá, conhecer os meus anseios, ele insistiu em acatar aquela denúncia do Conselho Tutelar, depois das agressões de gangue na nossa casa, a gente vê o quão deploráveis são esses funcionários. E que toda a história lá do início da criança, no 2010, 2011, 2012, se repete agora pelo promotor. E que as instituições não mudaram nada, elas estão decadentes ao ponto de continuar os modus operantes. Em vez de revisar toda aquela droga que negou justiça para um bebê
que eu denunciei o tal do promotor de justiça Alessandro Argento e também denunciei o Jefferson Oswaldo Vieira, o juiz de direito daquela comarca, naquela data, naquele ato. Onde eu posso denunciar ele a mais do que nas redes? Por até 1000 anos denunciando ele nas redes. Denunciar no Conselho Nacional de Justiça? Vocês acham que a promotoria vai tomar, o Conselho Nacional de Justiça vai tomar alguma providência? Igual as corregedorias? Vai lá na delegacia da Conceição e vê se o Bita ainda está trabalhando lá? E aí você já tem as respostas. E a partir do momento que ele ainda está trabalhando lá, fica bem claro que eles não vão fazer nada. Eles vão considerar a família, os bandidos, os encapuzados. Os bandidos do momento, tem que dar um troféu para eles, troféu dos capuzados, capuzados para eles, tem que dar o troféu do capuzados, também para as responsáveis, para as professorinhas aposentadas, aqui pro seu Geni, que orquestrava tudo com a doceira semana antes do que aconteceu, tem que dar para ele também um troféu de bandido bom. É isso que temos que fazer em Santa Catarina. É isso que o Ministério Público tem que correr atrás, mandar fazer os troféus. O Ministério Público não tem que se meter comigo, tem que se meter com essa gente, que vocês são coniventes. Coniventes! É assustador para vocês, assustador saber que todos esses erros que eu relato nos meus vídeos foram seriamente cometidos pelas instituições? Então, priorizem limpar o carniceiro que está nas suas mesas, nas suas mentes, doentes. Priorizem isso. Eu recebi uma informação privilegiada e ela me disse o seguinte, a minha informante, ou o meu informante, porque ele é ela, ele disse assim: Meg, você precisa entender o seguinte, eles só pediram essas coisas para você e para o Renato para ganhar um pouco de tempo, porque eles estão tendo maior trabalho em investigar tudo isso, avaliar tudo isso e analisar pela maneira pela óptica, pela visão de vocês, tudo que vocês estão colocando e que de certa maneira vocês estão totalmente certos, mas devido ao direito positivo tudo foi desvirtuado e aí tem que haver um conjunto de negociatas. Veja bem o que me foi dito. Negociatas jurídicas, que envolve o governador, que envolve as promotorias, envolve as corregedorias, envolve o estado de Santa Catarina e o quanto que você pode prejudicar a política se você continuar contando essa história até o ano de 2077. Imagina mais 1000 anos. Imagina eu fumacinha indo e voltando. Depois de 1000 anos. E é por isso que eles estão tentando ganhar um pouco de tempo em relação às tuas denúncias, para sentir o clima, se realmente é tudo isso que você fala. E você também denuncia uma morte, que teve morte no meio de tudo isso? Sim, não foi a minha, foi a do meu amigo e poderia ser a minha. Eu não estou inventando nada disso. Tudo isso aconteceu. Só que visto pelo olho de quem quer tapar os crimes, passa a caneta, passa a roda e tenta calar a mãe de família. É por isso que eu tô com essa faixinha na cabeça hoje. A faixinha do judoquinha. Daquele judoquinha que eu compartilhei ontem, aquele pequenininho, que desde pequenininho
aprendeu o que era o sentido da vida. E ele sabe o sentido da vida. Ele não vai cair na conversa de canalhas tão simples, tão fácil. Esse vídeo ficou com 20 minutos e outro está com 26 minutos porque eu fiquei sem bateria. Eu vou encerrar por aqui. O meu objetivo era falar dos conluios com os salários fixos, salários públicos, que era para ser uma ajuda, a essência disso era para ser uma coisa, o resultado é bem outro. Eu nunca peguei esses salários, nunca peguei isso. Inclusive aquele auxílio maternidade, que muitas pessoas estão fazendo filho só para pegar o auxílio maternidade. O auxílio maternidade do Matheus, eu ganhei auxílio porque o meu contador legalizou a minha empresa, a microempresa, e eu tive direito a receber, senão nem isso eu teria pegado, porque eu nunca peguei essa porcaria. E não tenho hábitos de querer esses salarinhos fixos, mas eu conheço gente que adora. Ai, gente que adora isso, é apaixonado por herança, é apaixonado pela herança dos outros, é apaixonado por pegar o que não lhes pertence, é apaixonado por pegar o que não produz, é apaixonado por estragar a vida alheia. Beijinhos, beijinhos, pau, pau.